Meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos, que a paz do Senhor esteja com vocês. Mais um dia com a palavra de Deus, que nos ajudará e que está nos ajudando a viver este tempo, a nos ressuscitar, né? A ressuscitar você e a sua família. Então é a palavra de Deus que veio ao encontro do seu coração e da sua vida. Diante dessa semana, da semana de um dia, um único dia, o dia sem fim. Lembrando que é hoje que nós clamamos sempre isso, como o salmista no domingo nos levava a refletir e a afirmar: este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Então é importante que caminhemos com o Senhor ressuscitado, pois tê-lo perto de nós é celebrar um dia de graça, é celebrar o Kairos, que é o tempo de graça, que é um movimento da misericórdia e que também nos faz recomeçar. Então sejam bem-vindos. Então vamos acompanhar a liturgia desta quarta-feira da oitava da Páscoa. Importante, meus irmãos, que nessa liturgia nós possamos refleti-la bem e que deixemos cair no nosso coração essa palavra que vem ao nosso encontro. Então, o Evangelho é tirado então de Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversando sobre todas as coisas que tinham acontecido, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nosso sumo sacerdote e nossos chefes o entregaram para ser condenado e à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas das mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-os, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles.
Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus a partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, agora nesta semana que celebramos a oitava da Páscoa, nós vamos ver nos evangelhos os eventos das aparições de Jesus. Por quê? Porque agora Jesus ele se apresenta aos discípulos, mas apresenta aos discípulos para resgatá-los, para confortá-los, para trazê-los de volta. E é interessante que, sob a luz do ressuscitado, Jesus não os isenta da dor, mas Jesus passa com eles a dor que eles estão sofrendo. É interessante isso, porque quando a gente fala da ressurreição, nós falamos do quê? Nós pensamos que a ressurreição é apenas interromper a vida que se passou, a vida velha. Mas para acontecer a ressurreição, nós temos que enxergar que o sinal do ressuscitado, tanto do Círio, que nós já celebrávamos e vivenciávamos já na vigília pascal, porque é o centro, é o símbolo que preside as celebrações pascais. Então, quando nós olhamos para o Círio, que é o sinal do Cristo ressuscitado, nós enxergamos no próprio Círio as marcas da crucifixão. Quer dizer, para ter a ressurreição, teve que passar pela crucifixão, teve que viver aquela vida de sofrimento, teve que deixar que esta vida nova possa ser gestada, e para ser gestada ela tem que ser também vivenciada na dor. A vida nova ela também veio de uma tensão, ela veio de um drama, ela veio de um acontecimento doloroso. E aqui vem uma lição para cada um de nós. Meus irmãos, se queremos ressuscitar, se queremos passar da vida velha para a vida nova, se queremos fazer a passagem da dor para a abundância, se queremos abundância, que seria a alegria, a vida nova, a vida transformada, se eu quero passar pela viver a alegria, eu tenho que assumir a tristeza que existe dentro de mim. E este é o convite que o Evangelho nos faz. Para ressuscitarmos, nós temos que assumir, aceitar, reconciliar aquilo que é a nossa dor. Se eu não reconcilio a dor, eu vou ficar buscando subterfúgios, eu vou fugir, ou eu vou ficar vivendo com estes discípulos, que estavam voltando. É interessante porque nas aparições, nós escutávamos isso, ontem, de Maria Madalena estava chorando. Ela nem entrou no sepulcro, ela viu a sepultura aberta, ela chorou pensando que alguém tivesse levado o corpo do Senhor, porque ela não queria perder o corpo do Senhor. É interessante o zelo de Maria Madalena e a saudade que ela estava tendo até então ali, física, Jesus de uma forma física, ela estava vivendo essa dor, e quando aparece Jesus, ela não reconhece, porque ela está em meio às lágrimas. Esses discípulos também, quando o Senhor aparece, ele se enxerga como forasteiro, porque eles estavam imersos na tristeza. Quando nós estamos na tristeza, quando nós estamos na dor, nós não enxergamos a presença de Jesus. Nós não enxergamos coisas boas que estão acontecendo. Nós não enxergamos que aquele sofrimento, que aquela situação é para nos ressuscitar, é para nos elevar. E aí, meus irmãos, vem um segredo para que isso aconteça. Naquele momento, o que eles estavam falando um para o outro, eles começaram a falar para Jesus. Então, o passo da ressurreição é assumir o que estavam vivendo, assumir a dor. Porque eles estavam como cego, estavam apenas enxergando a dor. Então, Jesus perguntou-lhes o que eles estavam discutindo.
o que eles estavam pensando, o que eles estavam lamuriando, o que eles estavam lamentando. Não lamentam um para o outro mais. Fala qual é a dor do coração de vocês. Falem quais são as dores que vocês estão vivendo. Fala qual é o caminho penoso. Jesus, naquele momento, aqui que está interessante, vamos imaginar. Jesus aparece, ele poderia muito bem interromper o caminho ali. Não, mas eu estou aqui. Olha, eu estou aqui, vamos voltar. Vocês não precisam voltar para Emaús. Vocês não precisam mais voltarem para a terra de vocês. Eu estou aqui. Jesus poderia ter feito algum sinal ali, poderia ter, mostrado alguma coisa à luz da ressurreição, mas eles estavam tristes, eles não estavam enxergando. E aqui é uma pedagogia de cura, de libertação tremenda. Por que Jesus então não fez isso? Porque Jesus, meus irmãos, o passo que ele mostrou para esses discípulos à luz da ressurreição é que eles tinham que voltar. A cura é voltar. Para que a cura aconteça, nós temos que voltar para nós mesmos. Nós temos que fazer um itinerário de volta, um itinerário que nos levou a desfigurar. Nós temos que entrar no caminho que ali foi um ponto de partida que nos desfigurou, para enxergar o que nós somos, para enxergar o que nós estamos vivendo. Esse voltar é importante. Nós temos medo de voltar, porque a gente tem medo de voltar a lidar com as lembranças, com as memórias negativas, com as dores, com o sofrimento. Eles tiveram que voltar para reconhecer o que eles eram sem Jesus e da onde que eles iniciaram. Aqui nós entendemos a volta do primeiro amor. Para acontecer a renovação do primeiro amor, eu preciso enxergar o que eu sou. Eu preciso enxergar o que eu tenho que fazer. Então a luta nossa é não enfrentar, é não voltar. Quando a gente fala em voltar, a gente fala, meus irmãos, não viver como era antes. Mesmo que nós tenhamos a tentação de que isso possa acontecer, mas para lutarmos, para não cairmos nessa tentação, nós temos que voltar, viver o caminho da reconciliação. E aqui vem um ponto importante, que é lindíssimo esse evangelho. Até São Padre Pio tem uma oração que diz: fica conosco, Senhor. E em cima deste evangelho, São Padre Pio elabora a sua oração. Ele é uma oração linda: fica conosco, Senhor. Fica conosco porque a tarde já declina, porque a noite já vem as dúvidas e as interrogações, as nossas lutas são maiores. Nesse tempo que nós estamos vivendo, que você está vivendo, porque essa palavra, ela é dirigida especialmente a você. Você que se encontra no desespero, você que se encontra em tantas situações, você que está imerso à tristeza, a tantas interrogações: por quê? Por que aconteceu isso? Por que chegou nesse ponto? A minha vida estava assim e agora desmoronou, era para acontecer de uma forma diferente. Fala isso para Jesus. Volte. Porque a questão, meus irmãos, o problema não é o que estava acontecendo lá fora, não é a questão externa. O evento tinha acontecido, Jesus já tinha ressuscitado, mas eles ainda não tinham encarado, ao ponto que eles falaram assim para Jesus: mas alguns dos nossos foram ao túmulo e não viram nada, mas ninguém viu, porque eles também não tinham visto. Aí nós entendemos, meus irmãos, que o problema não é o que aconteceu, porque já tinha acontecido o evento da crucifixão, da ressurreição. Jesus já tinha ressuscitado, só que eles não deram conta de encarar, e eles tiveram que voltar para aquilo que é a dor deles, para aquilo que era a tentação deles. Diante da dor que nós sofremos, nós temos vontade de voltar, só que é necessário que não façamos isso sozinhos. Se eu tenho a tentação de voltar, muitas vezes o voltar é necessário. Voltar para as minhas dores, voltar para as situações, para entender, na luz da sua palavra, que o problema não é o que estava lá fora. O problema não era a crucifixão. O problema é eu. É o que estava dentro de mim, que eu não conseguia lidar com aquela situação. Agora eu preciso voltar para assumir, para reconciliar o que eu estou vivendo, para reconciliar o que eu estava vivendo. Só que eu tenho que fazer isso com Jesus. Então Jesus faz um caminho, porque, meus irmãos, essa volta sem Jesus, ela é dramática. Essa volta sem Jesus, ela acaba sendo um fracasso.
se eu quero voltar à cura, se eu quero reconciliar com minha vida, se eu quero ter uma vida nova, eu tenho que dizer, fica comigo, Senhor. Porque sem a tua palavra, sem a tua presença, Senhor, é difícil lidar. Sem a tua presença eu não consigo voltar. Fica comigo, Senhor, e Jesus fica. Parece que Jesus ia mais adiante, mas eles, no coração ardente que eles estavam sentindo, disseram, fica conosco, Senhor. Mesmo que você hoje, nesse momento, não possa vir à igreja, nesse tempo, mesmo que esteja difícil, fica comigo, Senhor. Mesmo que eu não consiga comungar de uma forma sacramental, mesmo que eu não consiga, Senhor, sair da minha casa, mesmo, Senhor, que eu não entenda, mas fica comigo, Senhor, porque ficando contigo, eu vou conseguir passar por essa dor, e eu vou enxergar de uma forma diferente. E quando eu começar a enxergar de uma forma diferente, eu não vou ter mais a tentação de desistir, desanimar, mas o meu coração estará mais fervoroso, ao ponto que eles não ficaram mais na casa. Eles voltaram, porque quando eles permitiram e convidaram, melhor dizendo, a Jesus ficar, e tiveram a experiência, eles descobriram quem eles eram e o qual era a finalidade de tudo aquilo que eles estavam vivendo. Eles voltaram. Meus irmãos, esse tempo em que nós estamos vivendo, de uma forma literal, as dificuldades nos faz enxergar a nossa volta, a volta à nossa família, a volta às realidades que até então nós estávamos fugindo, ou realidades que nós temos, situações que nós temos que encarar, dores, entrarmos no silêncio, no recolhimento, e não dizermos sozinho, ou não ficarmos também desabafando, nossa, eu não aguento mais, ou colocar culpa nisso, colocar culpa naquilo, colocar culpa no governo, colocar culpa na doença, colocar culpa na... O problema não está fora, porque isso sempre existiu. Mas como que eu lido com isso? Como que eu estou voltando? O voltar, meus irmãos, significa recomeçar. Para voltar eu preciso recomeçar o ponto onde eu me perdi. Eles já tinham perdido. Eles tinham perdido. Por que eles voltaram para a casa deles? Porque eles saíram da casa deles pensando em um Jesus diferente. E eles tiveram que voltar para a casa deles para descobrir realmente quem era Jesus na vida deles. O voltar no interior. Temos que fazer essa volta e reconhecermos quem é Deus na nossa vida. E aqui sim, o processo da reconciliação acontece. E da reconciliação vem o processo do êxodo. O êxodo que é o caminho pascal para voltar à comunidade. Que depois de tudo isso, possamos abrir os nossos olhos e enxergarmos, meus irmãos, o que é diferente. Porque um tempo diferente que a Páscoa nos proporciona, eu falei isso uma vez, nos faz também ter atitudes diferentes. Um tempo diferente muda a nossa vida e nos faz também fazermos as coisas diferentes. Que nós também, diante da dor, do sofrimento, possamos retomar e fazer a diferença. Será que depois de tudo isso, eu vou abrir meus olhos e enxergar diferente? A minha fé, a igreja, a minha família? Que aproveitemos então. Se procurarmos culpados ou procurarmos situações, realidades, nós nunca vamos dar passos na fé. Agora, se enxergarmos dentro de nós o que precisamos mudar, é aqui que começa o itinerário pascal. Que o Senhor te abençoe, te ilumine e te fortaleça. E para que na tua vida, nesse dia, nessa oitava da Páscoa, a luz de Cristo venha visitar o seu coração. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.